Existe uma pergunta que assusta muita gente, mas quase sempre pelas razões erradas, quando João escreve, em Apocalipse 13, versículos 16 a 18, que a besta faz com que todos recebam uma marca, na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, se não tiver a marca, isto é, o nome da besta, ou o número do seu nome. E então ele diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A pergunta não é apenas, que número é esse? A pergunta é, quem está tentando dar nome à sua alma? Porque João não manda você entrar em pânico. João manda você pensar. João não pede superstição. João pede discernimento. E isso já nos diz alguma coisa tremenda. O centro do texto não é curiosidade apocalíptica. O centro do texto é adoração, lealdade e identidade. Quem recebe seu pensamento? Quem governa sua mão? Quem define o que você ama? O que você teme? O que você compra? O que você vende? O que você chama de vida? E se o 666 não for primeiro um enigma para assustar, mas um espelho para revelar? Se ele for homem, império e o coração ao mesmo tempo, então esta palavra não serve para alimentar teorias, ela serve para separar altares. Porque em Apocalipse 17, versículo 9, João volta a dizer, aqui está o sentido, que tem sabedoria. Ele insiste, não se trata de histeria, trata-se de enxergar. E eu quero caminhar com você até o centro dessa visão. Não para que você saia daqui com medo de um código, mas para que você saia com discernimento sobre o nome que você carrega. Vamos ver isso acontecendo agora, não como ideia fria, mas como pressão real, como suor na pele, como dilema de consciência, como fome diante do mercado, como liturgia rival disputando o lugar de Deus dentro do homem. Porque quando a Bíblia abre esse mundo, ela não fala com curiosos de sofá, ela fala com santos cercados, com discípulos pressionados, com gente que precisa decidir entre conforto e fidelidade. E para entender por que João fala em cálculo, por que João fala em homem, por que João fala em marca, nós precisamos sentir o peso dessa visão por dentro. Nós precisamos entrar em Patmos, ouvir o mar, perceber o império respirando sobre as cidades, e depois seguir o fio da escritura até descobrir que, enquanto a besta marca, o cordeiro sela, enquanto o império numera, Cristo nomeia. E quando Cristo nomeia alguém, nenhum sistema consegue possuir essa pessoa por inteiro. João está em Patmos, e a ilha não é apenas pedra e isolamento. A ilha é a consequência visível de uma fidelidade cara. Ele está ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, como ele mesmo diz em Apocalipse 1, versículo 9. E o corpo sente isso, o sal gruda na pele, o cansaço pesa nos ombros, a idade já cobra o preço, mas o espírito não dorme. Porque no dia do Senhor ele é arrebatado em espírito, e quando a revelação avança até Apocalipse 13, versículo 1, ele vê a besta subindo do mar. E esse mar não é apenas água mexida, esse mar carrega o eco de Daniel 7, versículos 2 a 8, onde os ventos agitam o grande mar, e dele sobem reinos ferozes, poderes bestiais, governos que parecem humanos por fora, mas rasgam como feras quando exigem que pertence somente ao Altíssimo. João está vendo Roma, mas não apenas Roma. Ele está vendo o padrão do poder quando o poder decide se vestir de divindade. Ele vê chifres, coroas, nomes de blasfêmia, e aquilo pulsa como uma paródia infernal da majestade de Deus. A besta recebe a autoridade, trono e poder do dragão. Apocalipse 3, versículo 2. E isso significa que por trás da política existe culto, por trás da opressão existe liturgia, por trás da propaganda existe uma guerra por adoração. Agora sinta a pressão saindo da visão e entrando na rua, porque as cidades do império respiram Roma como quem respira poeira. Está em toda parte, nas moedas frias que passam de mão em mão, na imagem do imperador gravada no metal, nos editos, nas festas cívicas, nos altares, nos juramentos, nos pequenos gestos públicos. O cidadão comum não acorda pensando, hoje eu vou me tornar idólatra. Ele acorda pensando, preciso comer, preciso vender, preciso atravessar o dia sem chamar atenção, preciso manter a família viva. E é aí que a besta trabalha melhor.
Porque a sedução do poder raramente chega primeiro como blasfêmia explícita. Ela chega como conveniência, como sobrevivência, como normalidade organizada. Um comerciante ajeita as mercadorias, limpa com a manga o suor da testa, olha para o movimento da praça e sabe que existem palavras que facilitam a vida, pequenos gestos que destravam negócios, fórmulas públicas de lealdade que todo mundo já aprendeu a repetir sem pensar muito. Ele ouve queimar o incenso em algum ponto próximo, escuta os passos, os ruídos de troca, os chamados, as vozes, e por dentro talvez pense: será que vale mesmo enfrentar tudo isso por causa de um nome invisível? E exatamente aí o Apocalipse deixa de ser distante e se torna urgente, porque o texto não está brincando com datas, ele está confrontando devoções. Em Apocalipse 13, versículo 7, João diz que foi dado à besta guerrear contra os santos e vencê-los, e isso precisa bater no peito do ouvinte, porque não é uma guerra abstrata, é guerra contra gente real, contra homens e mulheres com filhos, com mesa, com rotina, com medo de dor. Os santos não são estátuas de pedra, os santos tremem, os santos choram, os santos sentem o frio na barriga antes da pressão apertar. Imagina uma irmã em Cristo ouvindo rumores de prisão, os dedos inquietos apertando o tecido da roupa, a mandíbula tensa, o coração orando quase sem voz. Senhor, me firma, porque eu sei o que devo fazer, mas meu corpo teme o custo. Imagina um pai crente olhando o pão diminuindo, olhando a porta, ouvindo o burburinho do bairro, sabendo que uma negativa pública ao culto imperial pode fechar caminhos, romper relações, secar renda, atrair denúncia. E ele respira fundo, o ar entra curto, o pensamento corre. Se eu ceder por fora e guardar Cristo por dentro, isso conta como negação. Se eu me calar agora e voltar a confessá-lo depois, isso ainda é fidelidade. Esse é o tipo de campo de batalha que Apocalipse 13 abre diante de nós. Mão e testa, ação e mente, prática e convicção, exterior e interior. Por isso, quando chegamos a Apocalipse 13, versículos 16 e 17, e ouvimos que a besta faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos recebam certa marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, nós estamos ouvindo mais do que economia. Estamos ouvindo discipulado rival. Alguém quer influenciar a alma pelo medo, pela necessidade e pela rotina. João vê isso e escreve, talvez com a mão firme, talvez com a emoção pressionando a respiração, mas com uma lucidez que fere, porque ele não diz simplesmente, fujam do número, ele diz, aqui é a sabedoria. Apocalipse 13, versículo 18. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Isso abre uma porta importante, porque o 666 pode sim apontar para um homem específico, e a leitura histórica mais conhecida aproxima o texto de Nero César, por meio da gematria, aquela prática antiga de atribuir valores numéricos às letras. E isso faz sentido para os primeiros ouvintes, porque Roma não é ideia abstrata para eles. Roma tem rosto, decreto, espada, cobrança, culto, e o nome de um imperador perseguidor funciona como condensação da arrogância do império. Mas João não escreve de forma a trancar a visão apenas num único homem do passado, ele escreve de modo que um homem histórico possa ser o rosto imediato de algo maior, um padrão, uma assinatura espiritual, uma lógica de poder que se repete. Por isso a besta é ao mesmo tempo concreta e recorrente, localizada e transhistórica, um império visível e uma forma de humanidade rebelada que sempre volta com roupa nova. Pense nisso enquanto as moedas tilintam numa banca, enquanto uma autoridade local observa quem participa do fluxo público, enquanto uma pessoa simples tenta decidir se a alma vale a perda. O 666 não está brincando de esconderijo esotérico, ele está revelando a anatomia da falsa glória. Número de homem, João diz, e quando ele diz isso, ele não está exaltando o homem, ele está mostrando o homem fora do centro de Deus, o homem elevado até parecer total, o homem repetido ao extremo, o homem tentando completar-se sem o 7 da plenitude divina. 6, e mais 6, e mais 6, insistência de insuficiência que se fantasia de absoluto. Humanidade tentando erguer uma torre até o céu, sem se ajoelhar, diante do Criador.
Humanidade aprendendo a transformar poder em sacramento, consumo em liturgia, imagem em altar. O homem sem Deus quer sempre parecer inteiro, mas continua rachado por dentro. E essa lógica não nasce no Apocalipse do nada. Ela já pulsa antes, ela já ergue monumentos, ela já exige joelhos, e aqui o fio da Escritura nos puxa para outra planície, para outro império, para outro momento em que o poder tenta decidir quem pode viver sem adorar. Em Daniel 3, a planície de Dura ferve de expectativa. Nabucodonosor ergue uma imagem de ouro, enorme, reluzente, esmagadora na sua pretensão, e convoca sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem. Não é só política, é cerimônia total, é império querendo costurar unidade pelo culto. O decreto sai claro. Ao som dos instrumentos, todos devem prostrar-se e adorar, e quem não adorar será imediatamente lançado na fornalha em chamas. Daniel 3, versículos 4 a 6. Perceba como o mecanismo é familiar: música, massa, pressão, ameaça, obediência visível. E no meio dessa engrenagem estão 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não como lendas distantes, mas como servos que sentem o corpo apertar quando a ordem se aproxima. O som explode, trombeta, flauta, cítara, lira, harpa, instrumentos se misturam. A multidão cede como se um vento de submissão passasse pela planície. Joelhos descem, rostos se inclinam, tecido roça o chão, poeira sobe. Só que 3 corpos permanecem de pé, e esse ficar em pé pesa toneladas, porque de repente a própria postura se torna confissão. Eles sabem que ser vistos agora é perigoso, eles sabem que a verticalidade de seus corpos acusa a idolatria horizontal da multidão. Talvez um deles sinta as mãos umedecidas, talvez o coração bata mais forte contra o peito, talvez o pensamento passe veloz. É agora, é aqui, não existe discurso neutro. E logo vêm os acusadores, os caldeus se aproximam, a denúncia sai afiada. Em Daniel 3, versículo 12, eles dizem ao rei que há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não prestam atenção em ti, não servem os teus deuses nem adoram a imagem de ouro que levantaste. É sempre assim, quando a falsa adoração não consegue converter, ela criminaliza a fidelidade. Nabucodonosor chama os 3, e a sala treme com a mistura de ira e vaidade ferida. Ele dá a eles uma chance, quase como quem diz: voltem ao bom senso, dobrem-se agora, resolvam isso com um gesto simples. Em Daniel 3, versículos 14 e 15, ele pergunta se é verdade que eles não servem seus deuses, e oferece mais uma oportunidade quando ouvirem de novo os instrumentos, mas termina com desafio blasfemo: e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? E aqui a atmosfera pesa, porque não é só ameaça física, é afronta direta ao Senhor. E então vem uma das respostas mais puras da Bíblia, uma resposta sem teatro, sem histeria, sem autopromoção, apenas fidelidade concentrada. Daniel 3, versículos 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abed-nego respondem: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos lançados na fornalha em chamas. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é identidade antes do milagre. Isso é lealdade antes da saída. Isso é adoração que não negocia para continuar respirando. Agora acompanha a microação, porque a narrativa aperta. Nabucodonosor se enfurece. O semblante muda. A ordem sai cortante. A fornalha deve ser aquecida 7 vezes mais. Daniel 3, versículo 19. Homens fortes do exército avançam, pegam os 3. Talvez o aperto no braço deixe marcas, talvez a corda raspe a pele e aperte os pulsos, talvez o calor já seja sentido antes mesmo da boca da fornalha. Um bafo grosso, agressivo, um ar que castiga o rosto e rouba um pouco do fôlego. As roupas continuam neles, mantos, túnicas, turbantes, tudo,
porque a execução precisa ser pública e exemplar. O rei quer que o fogo pregue um sermão de medo para toda a Babilônia. Os soldados se aproximam tanto da chama que o próprio excesso da ordem se volta contra eles. Daniel 3, versículo 22. O fogo mata os homens que levam Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E por um instante a brutalidade do império parece vencer. Os três caem amarrados dentro da fornalha ardente. Daniel 3, versículo 23. Imagina esse segundo, o corpo caindo, o clarão fechando os olhos, o calor que deveria devorar tudo, a expectativa humana encerrando a história ali. Mas o céu não trabalha pela expectativa do império. Nabucodonosor se levanta alarmado, e o texto em Daniel 3, versículos 24 e 25, fica quase ofegante. Não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo. Sim, rei, mas eu vejo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo, sem se ferirem, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aquilo que deveria consumi-los se torna o lugar onde eles caminham livres. Perceba a ironia sagrada. A besta sempre tenta marcar, amarrar, enquadrar, possuir, mas quando Deus entra no fogo, as cordas queimam antes dos servos. O rei se aproxima da abertura da fornalha, e agora a voz que antes rugia a ordem carrega espanto. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Daniel 3, versículo 26. E eles saem, andando, respirando, inteiros, sob os olhos arregalados das autoridades. A multidão olha, examina, quase sem acreditar, e o texto insiste no detalhe físico. Em Daniel 3, versículo 27, o fogo não tem qualquer efeito sobre seus corpos, nem um fio de cabelo se chamusca, seus mantos não sofrem dano, nem sequer cheiro de fogo se percebe neles. Esse detalhe é precioso, porque a fidelidade pode passar pelo fogo, mas o fogo não define a identidade final dos que pertencem a Deus. Por que trazer Daniel 3 para dentro desse caminho dos 666? Porque ali já vemos a estrutura espiritual que mais tarde explode em Apocalipse. Um império ergue imagem, convoca todos, organiza culto público, pune dissidência, e a crise verdadeira não é técnica, é litúrgica. Quem vai se prostrar? A diferença entre a imagem de ouro e a marca da besta é de forma, não de essência. Em ambos os casos o poder quer visibilidade de devoção, quer corpo e consciência alinhados à sua soberania falsificada. E o que preserva os fiéis não é inteligência conspiratória, é lealdade ao Deus Altíssimo. Mas o fio continua, porque João não nos deixa apenas na planície da Babilônia. Ele nos leva até o ponto em que a marca da besta encontra seu contraste definitivo, o nome do Cordeiro. Depois da pressão de Apocalipse 13, depois do peso da guerra contra os santos, depois do mercado sob coerção, João levanta os olhos e vê outra cena. E ela muda completamente o eixo da interpretação. Apocalipse 14, versículo 1. Eu olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Isso é decisivo, porque o Apocalipse não contrapõe simplesmente um número ruim a um número bom. Ele contrapõe 2 posses, 2 pertenças, 2 identidades públicas. A besta marca, o Cordeiro sela, o império numera, Cristo nomeia. Sinta essa virada por dentro. Porque muita gente fica hipnotizada pelos 666 e quase esquece que o grande foco do livro é o triunfo de Jesus e a perseverança dos santos. João quer que você veja a marca da besta à luz do selo do Cordeiro, não o contrário. A testa aparece em ambos os lados porque a questão é pertencimento manifesto, mente rendida, identidade assumida. Quem pensa sob o império da mentira passa a agir com a mão moldada pela mesma mentira. Quem recebe o nome do Cordeiro tem mente e vida reclamadas pela graça. Por isso o conflito é tão profundo. Não se trata de um acessório externo perdido no fim dos tempos. Trata-se de quem influencia sua imaginação, quem governa seus desejos, quem recebe sua obediência prática quando obedecer custa. E aqui entra uma terceira história.
Porque para compreender a diferença entre ser nomeado por um sistema e ser chamado pelo Senhor, nós precisamos entrar numa noite de negação e restauração. Nós precisamos seguir Pedro até o pátio e até a praia. Jesus já advertiu Pedro, em Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Pedro ouve isso e reage como tantos de nós, com sinceridade misturada a desconhecimento do próprio coração. Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Lucas 22, versículo 33. Ele ama Jesus, mas ainda não mediu o abismo entre coragem verbal e fidelidade testada. A noite avança, Jesus é preso, a confusão morde os nervos de todos, passos rápidos, tochas, vozes secas, aço brilhando, o grupo se dispersa, e Pedro segue de longe. Lucas 22, versículo 54. Já aqui o texto mostra a tensão interna. Ele ainda quer estar perto, mas quer estar perto sem ser identificado demais, quer ver sem se expor totalmente. Essa é uma zona perigosa da alma, proximidade sem rendição completa ao custo. No pátio, o fogo crepita, as pessoas se reúnem, a noite aperta, Pedro se senta entre eles. Lucas 22, versículo 55. E essa pequena ação tem densidade tremenda. Sentar-se ali parece simples, mas ali se decide muito, porque o calor daquele fogo oferece uma falsa segurança, e o círculo humano ao redor cria um ambiente onde a lealdade será testada por perguntas curtas e incisivas. Uma criada olha atentamente para ele, talvez franzindo a testa, tentando encaixar aquele rosto na memória recente, e então diz: este homem estava com ele. Lucas 22, versículo 56. Pedro responde rápido, quase cortando a frase dela para interromper o perigo antes que cresça. Mulher, não o conheço. Versículo 57. Perceba o golpe interior disso. A boca se move mais rápido que a alma consegue processar. A autopreservação assume o leme por um instante. Talvez logo depois de falar ele sinta um gosto amargo na boca, talvez o peito aperte, talvez pense: foi só para sair dessa, eu ainda o amo, eu ainda volto. Mas a noite não acabou. Pouco depois alguém mais o vê. Você também é um deles. Versículo 58. E ele responde: homem, não sou. A negação se torna mais curta, mais seca, quase automática, porque o pecado, quando repetido, quer se transformar em mecanismo de defesa. Cerca de uma hora depois, outro insiste: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Versículo 59. E Pedro explode: homem, não sei do que você está falando. Versículo 60. E naquele exato momento, enquanto ainda fala, o galo canta. O som corta a madrugada como faca na consciência, e Lucas 22, versículo 61, registra um dos momentos mais devastadores de toda a Escritura. O Senhor volta-se e olha diretamente para Pedro. Não é um olhar vazio, não é surpresa divina, é um olhar que conhece, que atravessa, que lembra a palavra dita antes, que expõe sem destruir. Pedro se recorda, o rosto provavelmente perde o sangue, as pernas parecem leves e pesadas ao mesmo tempo, e ele sai dali e chora amargamente. Versículo 62. Esse choro não é decoração emocional, é colapso de autoimagem. É um momento em que um homem forte descobre que a própria coragem não sustenta sua identidade. Por que Pedro entra aqui? Porque o 666 também toca o ponto onde medo, pressão social e sobrevivência tentam reescrever nossa confissão. No pátio não existe decreto imperial formal como em Daniel. Não existe ainda a visão explícita da marca como em Apocalipse, mas existe a mesma batalha pela lealdade visível. Pedro teme a associação pública com Jesus, e por alguns minutos sua boca tenta protegê-lo por meio da desvinculação. Isso mostra que a pressão da besta não é apenas macro, ela também sabe operar na escala do coração. No segundo em que a pessoa pensa: se eu me associar a Cristo agora, isso me custa demais. Mas a história de Pedro não termina na negação, porque o Cordeiro não apenas identifica a falha, ele restaura o nome. Depois da ressurreição,
Em João 21, amanhã se abre junto ao mar de Tiberíades. Os discípulos voltam da pesca cansados, com o corpo pedindo repouso e a alma ainda tentando entender o que fazer com o futuro. Jesus está na praia. Embora no início não o reconheçam, ele orienta. Eles lançam a rede. A captura explode em abundância, e o coração de João discerne primeiro: é o Senhor. João 21, versículo 7. Pedro ouve isso e reage com impulso apaixonado. Veste a capa e se lança ao mar. Ele nada na direção de Jesus como quem corre para um julgamento e para um abraço ao mesmo tempo. Quando chegam à praia, há um fogo de brasas ali, peixe e pão. Versículo 9. E esse detalhe pesa demais, porque outro fogo já marcou sua memória, o fogo do pátio onde ele negou. Agora o Senhor o encontra perto de outro fogo, não para humilhá-lo, mas para refazer o homem no mesmo terreno da vergonha. Depois de comerem, Jesus pergunta, em João 21, versículo 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus usa o nome antigo primeiro, quase como quem toca a raiz da identidade antes da restauração pública. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. De novo Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Versículo 16, e Pedro responde de novo, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Versículo 17, e Pedro fica magoado por Jesus perguntar pela terceira vez. Claro que fica, porque cada pergunta toca uma negação, cada palavra passa o dedo exatamente na ferida. Mas isso não é crueldade, isso é redenção precisa. O médico não apalpa ao redor para evitar dor. Ele toca onde a alma precisa ser curada. Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E Jesus não diz, então prove merecimento. Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. Aqui está uma chave para ler o Apocalipse inteiro sem cair em desespero supersticioso. O oposto final da marca da besta não é um truque humano de autoproteção. O oposto é pertencer ao Cordeiro que conhece, perdoa, sela e envia. Pedro falha sob pressão, mas não é definitivamente nomeado por sua falha, porque Jesus o chama de volta, reafirma vocação, restitui comunhão. Então, quando João fala do nome do Cordeiro na testa dos seus, ele está falando de uma identidade recebida, não fabricada. O mundo diz, construa-se, venda-se, proteja-se, negocie-se, adapte seu nome às exigências do sistema. Cristo diz, eu conheço seu nome, eu escrevo meu nome sobre você, eu não apenas salvo sua culpa, eu reivindico sua pessoa. Enquanto o império quer usuários, consumidores e adoradores submissos, Jesus forma testemunhas. Agora o quadro fica mais nítido. 666 pode apontar para um homem. Sim, possivelmente Nero César no horizonte histórico imediato, e isso honra o primeiro contexto dos leitores. 666 também retrata o império como estrutura recorrente, toda máquina de poder que exige o que pertence somente a Deus. Mas 666 também funciona como espelho da humanidade sem Deus, o homem repetido em sua pretensão, amplificado em sua insuficiência, seduzido pela ilusão de plenitude autônoma. Por isso João diz, aqui há sabedoria, calcule, discernir exige mais do que curiosidade, exige um coração não embriagado pelas promessas da besta. Porque a besta sempre oferece algo que parece inevitável, segurança, acesso, normalidade, ascensão, proteção, pertencimento social. Só que o preço é sempre adoração desviada. E se isso era verdadeiro no primeiro século, isso continua cortante agora. Porque toda vez que poder, consumo, imagem e medo pedem devoção absoluta, a lógica do 666 reaparece. Quando um sistema diz, se você não pensar assim, não agir assim, não celebrar assim, não se curvar assim, você perde espaço, perde voz, perde acesso,
perde futuro. O discípulo de Jesus precisa ouvir Apocalipse 13 sem pânico e sem ingenuidade. Quando a cultura molda a testa, treinando imaginação, valores e desejos contra Cristo, e depois molda a mão, treinando práticas, escolhas e cumplicidades, a marca está operando em sua lógica essencial. Isso não convida à paranoia, convida ao discernimento. O cristão não é chamado a caçar números escondidos em todos os objetos. O cristão é chamado a reconhecer rivais de adoração. Romanos 12, versículo 2, fala com força aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Veja a conexão. Mente renovada resiste à marca na testa. Vida oferecida a Deus resiste à marca na mão. E Apocalipse 14, versículo 12, descreve os santos assim. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A vitória cristã não é escapar da história por decifração secreta, é atravessar a história em fidelidade pública. Apocalipse 12, versículo 11, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Isso significa que o centro da resistência não é bravura natural, é graça aplicada, sangue que limpa, palavra que sustenta, testemunho que vence o medo. Talvez agora alguém esteja ouvindo este vídeo e pensando, onde isso toca minha vida de verdade? Toca quando seu valor é medido apenas por desempenho. Toca quando sua consciência é pressionada a chamar de bem que Deus chama de mal. Toca quando a sobrevivência profissional parece exigir pequenos atos de negação. Toca quando sua identidade é sugada por uma cultura de imagem. Toca quando o coração começa a acreditar que sem aprovação do sistema você deixa de existir. É aí que a antiga visão encontra a nossa semana comum. O 666 não é reduzido a um chip em conversa nervosa. Ele expõe a tentativa permanente de colonizar pensamento e prática contra o senhorio de Jesus. E justamente por isso a resposta também não pode ser rasa. A resposta não é folclore. A resposta é adoração fiel. Veja novamente Daniel na planície, Pedro junto ao fogo, João em Patmos, e perceba o fio unindo tudo. Na Babilônia, o império exige joelhos. No pátio, o medo exige distância. Em Patmos, a besta exige mente e mão. Em cada cenário a batalha é por lealdade visível. E em cada cenário Deus se mostra suficiente. Ele passeia com os fiéis no fogo. Ele restaura o discípulo que caiu. Ele sela os seus com o nome do Cordeiro. Então o veredito espiritual é este. O 666 não é apenas um código para identificar monstros distantes. Ele é o retrato da falsa adoração organizada, da humanidade sem Deus elevada a sistema, e da pressão contínua para que você entregue a outro senhor aquilo que pertence somente a Cristo. Agora vem o espelho, porque essa história antiga também é a sua história hoje. Talvez você não esteja diante de uma estátua de ouro, mas está diante de algoritmos, status, medo de rejeição, sedução do consumo, culto à imagem, narrativas de poder que exigem conformidade da mente e da prática. Talvez você não esteja aquecendo as mãos num pátio de Jerusalém, mas esteja diante de conversas, contratos, decisões e silêncios onde confessar Jesus parece socialmente caro. Talvez você se sinta como os santos de Apocalipse, espremido entre necessidade e consciência, perguntando, como eu permaneço fiel sem ser engolido? E a resposta do céu não é, invente sua própria força. A resposta do céu é, olhe para o Cordeiro. Porque você não precisa conquistar um nome para si. Em Cristo você recebe um nome, um selo e uma nova humanidade. Se você pertence a Jesus, sua identidade mais profunda não é dada pelo mercado, pelo império, pela moda ideológica, pela aprovação da multidão, nem pelo pior momento da sua própria fraqueza. Pedro prova isso. Sua negação é real, mas seu nome final não é negador. Seu nome final é restaurado e enviado. Sadraque, Mesaque e Abed-nego provam isso. O fogo é real, mas sua identidade final não é vítima queimada. Sua identidade final é servo do Deus Altíssimo.
Os santos do Apocalipse provam isso. A pressão é real, mas sua identidade final não é massa manipulada. Sua identidade final é povo selado pelo Cordeiro. E você, em Jesus, não precisa vender a alma para garantir lugar no mundo, porque o Filho de Deus já garantiu lugar para você no reino que não passa. Então eu quero te convidar a responder a esta palavra, não com medo supersticioso, mas com oração sincera. Diga ao Senhor onde a pressão tem batido. Diga onde sua testa está sendo disputada. Diga onde sua mão está sendo tentada. Diga onde o coração começa a negociar para sobreviver. E peça que o nome do Cordeiro se torne mais doce para você do que qualquer promessa do sistema. Peça mente renovada, coragem mansa, fidelidade concreta, discernimento para reconhecer liturgias rivais escondidas em hábitos normais. Porque a vitória dos santos não nasce da obsessão com a besta. Ela nasce da adoração ao Cordeiro. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com temor e confiança. Tu conheces as pressões visíveis e invisíveis que tentam disputar nossa mente e dirigir nossas mãos. Tu vês onde o medo tenta nos curvar, onde a necessidade tenta nos negociar, e onde a cultura tenta nos influenciar longe da verdade. Por isso nós pedimos, sela-nos outra vez com a consciência viva de que pertencemos ao Cordeiro. Renova nossa mente pela Tua palavra. Fortalece nossa coragem com Tua presença. E firma nossos passos quando a fidelidade custar caro. Livra-nos da paranoia vazia, mas também livra-nos da ingenuidade espiritual. Dá-nos discernimento para reconhecer toda falsa liturgia, todo altar disfarçado, toda sedução que pede o que pertence somente a Cristo. Guarda nossa casa, sustenta nossas famílias, provê pão com dignidade, abre caminho de fidelidade no trabalho, nas conversas, nas decisões, e faz-nos lembrar que nenhum sistema pode possuir por inteiro quem já foi comprado pelo sangue de Jesus. Cura também onde falhamos. Como curaste Pedro, acompanha-nos no fogo, como acompanhaste teus servos em Babilônia, e grava em nós um amor mais forte do que o medo, para que vivamos e morramos fiéis ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. E eu encerro te dizendo com clareza pastoral e fogo no Espírito: não saia deste tema perseguindo sombras, saia perseguindo santidade. Não saia obcecado por códigos, saia apaixonado por Cristo. Não saia perguntando apenas, onde está a marca? Saia perguntando, o nome de quem está governando minha mente e dirigindo minhas mãos. Porque no fim, essa é a grande questão de Apocalipse 13, quem nomeia sua alma. Se esta mensagem fortaleceu seu discernimento e sua fidelidade, inscreva-se no canal, porque aqui você vai continuar recebendo estudos bíblicos que aprofundam a palavra com clareza, reverência e aplicação para a vida real. E antes de sair, me responda nos comentários com uma frase simples, onde você percebe hoje a pressão dos 666, no sistema, na cultura ou no próprio coração. Depois, na tela final, escolha o próximo vídeo e continue nessa jornada, porque a próxima mensagem pode ampliar ainda mais aquilo que Deus já começou a falar com você hoje. Que o Senhor te dê discernimento sem paranoia, firmeza sem dureza, e amor radical pelo Cordeiro, até o dia em que toda marca falsa caia, e só permaneça sobre nós o nome glorioso de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida, nesse confronto entre marca e nome, pressão e pertencimento. Não é uma peça sobre um império, distante apenas. É sobre um jovem colocado no centro de um sistema. Esse sistema tenta reprogramar sua mente antes de usar suas mãos. É por isso que agora nós entramos em Babilônia. Com Daniel 1, vemos a batalha pela adoração. Ela quase sempre começa pela formação do apetite. Jerusalém treme sob juízo, e Babilônia avança como um mar. Esse mar engole muralhas, nomes, costumes, utensílios santos e futuros. Nabucodonosor cerca a cidade e aperta o cerco contra todos. Ele toma vasos de Deus, levando tudo para Sinar. O texto respira essa violência quando descreve a ordem real. O rei ordena as penais,
chefe dos oficiais da corte, que traga alguns dos israelitas, da família real e nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência e instruídos em sabedoria, aptos para aprender e competentes para servir no palácio real, como se ouve em Daniel 1, 13 e 4. Eles não são trazidos para um campo neutro. Eles são arrastados para dentro de uma máquina. Daniel entra com Ananias, Misael e Azarias nessa grande seleção. A seleção já funciona como uma forte pressão silenciosa. O império não os mata primeiro, mas o império os educa. Aspenais os examina, olha a postura, fala, memória e rapidez. E logo decreto, molda o cotidiano de todos eles. Devem aprender a língua e a literatura dos babilônios. Estudam por 3 anos, para depois entrar no serviço real, exatamente como descreve o livro de Daniel 1, verso 5. A rotina do palácio aperta muito cedo e também tarde. Palavras novas batem nos ouvidos e símbolos ocupam os olhos. Histórias novas tentam reinterpretar todo o mundo ao seu redor. Então o golpe avança diretamente para sua identidade. O chefe dos oficiais da corte dá novos nomes. Daniel 1, verso 7, pulsa como um ato de posse. A Daniel ele chama Beltesazar, e a Ananias de Sadraque. A Misael chama Mesaque, e a Azarias de Abed-nego. O sistema quer muito mais do que apenas um desempenho. Ele quer rebatizar a alma de cada um deles. Quer desligar a memória de aliança e conectar a existência, a nova gramática de todos os deuses daquela corte. É a mesma guerra do nome que ecoa no Apocalipse. A grande questão é quem define quem você realmente é. Mas a pressão ainda não terminou na vida deles, porque a educação do império desce da mente para a mesa. O rei determina a porção diária de toda a comida e também o vinho do próprio palácio. O favor parece generoso, e a provisão parece ser honra. E todo esse convite parece uma grande promoção. Só que exatamente aqui, Daniel percebe algo muito importante. Ele percebe que o poder também influencia pelo prazer. Aquilo que entra pela boca pode ser sinal de assimilação. A mesa do rei não oferece apenas um simples alimento. Ela oferece comunhão com outra ordem e outra lealdade. Uma comunhão profunda com um outro centro de poder. Então o coração de Daniel trava a primeira batalha, invisível. E o texto sagrado não deixa isso ser abstrato. Em Daniel 1 e 8, está escrito sua decisão. Daniel decide não se tornar impuro com a comida. Não se contamina com o vinho do próprio rei. E pede ao chefe permissão para se abster deles. Ele não grita, não faz espetáculo, nem tenta ser herói. Ele resolve por dentro e pede pacificamente por fora. Isso é um claro discernimento colocado em ação. Ele entende que a crise verdadeira não está na fome. A crise não está na fome, mas na sua formação. Aspenais ouve o pedido e imediatamente sente o grande risco. Ele teme o rei, mais do que respeita a consciência, mais do que a consciência pura daquele jovem. Sua resposta sai curta e tensa em Daniel 1, 10. Eu tenho muito medo do meu senhor, o grande rei, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. Porque ele veria vocês mais abatidos que os outros, mais abatidos que os jovens da mesma idade. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Nesse momento, a lógica do sistema aparece inteira. Não importa o que é santo, importa o que mantém. O que mantém posição, acesso e total segurança. Daniel não retrocede e também não parte para confronto carnal. Ele se volta ao encarregado, a quem Aspenais confia todos. Confia os 4 jovens, e então propõe um teste. Em Daniel 1 e 12, sua voz traz calma. Ele diz: põe teus servos à prova por 10 dias. Não nos des nada além de vegetais para comer. Apenas vegetais para comer,
e água para beber. Depois, compara nossa aparência com a dos outros jovens. Jovens que comem da própria comida farta do rei. E trata teus servos de acordo com o que vires. Como continua o texto de Daniel 1:13. Ele pede espaço para a fidelidade respirar na engrenagem. Os dias começam a correr, com muita expectativa. Agora tudo parece pequeno aos olhos da corte. Tigelas simples, água comum e legumes sem brilho de banquete. Ao redor deles, outros jovens mastigam a fartura real, bebem o vinho do rei e aprendem a gostar. Aprendem a gostar do gosto amargo da acomodação. Daniel e seus amigos comem com total sobriedade. Cada refeição se torna uma confissão muito silenciosa. Não pertencemos a esta mesa, do modo como o império exige. Nosso corpo pode estar aqui, mas nossa aliança não muda. Ao fim dos 10 dias, o teste finalmente fala. Daniel 1, verso 15, descreve que parecem mais saudáveis e melhor nutridos do que todos os jovens. Jovens que comem da farta comida do próprio rei. Isso não é apenas uma dieta milagrosa qualquer. Isso é Deus sustentando gente que recusa ser absorvida. O encarregado então tira a comida especial e o vinho, e continua a lhes dar vegetais, segundo Daniel 1:16. Uma pequena porta de fidelidade se abre em Babilônia. O império continua de pé, mas não consegue possuir tudo. Só que a recompensa profunda não aparece primeiro no rosto. Ela aparece na mente que é guardada por Deus. Daniel 1:17 declara que a esses 4 jovens, Deus dá conhecimento, e também muita inteligência, para conhecerem todos os aspectos da literatura e sabedoria. E Daniel compreende visões e todo tipo de sonhos. Veja agora a inversão gloriosa que acontece. Babilônia tenta ensinar de tudo, apenas para dominar. Deus concede entendimento claro, para que possam resistir. O mesmo espaço que o império quer usar para reformatar, se torna lugar onde o Senhor fortalece o discernimento. Os 3 anos passam em uma pressão muito constante. Corredores do palácio se enchem de várias vozes, protocolos, hierarquias, cheiros de incenso e muito alimento. Homens são treinados para servir e nunca questionar, para falar a língua do poder do império, e para pensar com as categorias daquele trono. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias continuam carregando um centro que a Babilônia não consegue tocar. Quando finalmente são levados à presença de Nabucodonosor, o próprio rei os examina com muito cuidado. Perguntas saem rápidas, respostas saem firmes, e sabedoria encontra autoridade. E Daniel 1, 19 e 20 relata uma surpresa. O rei não encontra absolutamente ninguém como eles. E em todos os assuntos de sabedoria e entendimento profundo, os acha 10 vezes melhores do que todos os magos. Melhores que todos os magos e encantadores do reino. Mas a história escondida aprofunda ainda mais o tema, porque logo a corte inteira entra em grande crise. Nabucodonosor sonha, e o terrível sonho rouba seu sono. Daniel 2, verso 1, descreve que seu espírito fica perturbado, e ele não consegue dormir mais. De madrugada, ele reúne magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, e exige que eles façam algo totalmente impossível. Ele não quer apenas uma simples interpretação. Ele quer que os magos revelem o próprio sonho. A máquina religiosa do império treme de medo, porque seu poder só funciona se o segredo for controlável. Os sábios tentam ganhar tempo e dizem ao grande rei. Em Daniel 2, verso 4, dizem: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos, e nós então daremos a interpretação correta. Mas o rei corta a manobra de imediato. Sua ameaça já mostra como os reinos deste mundo tratam quem não consegue sustentar a ilusão do controle.
Em Daniel 2:5, ele declara a sua decisão. Se vocês não me contarem o sonho e sua interpretação, serão cortados em pedaços e suas casas virarão entulho. De novo, a lógica da besta aparece claramente. Sabedoria sob coerção, vida sob chantagem e serviço sob terror. Os sábios respondem com uma confissão involuntária de impotência. Em Daniel 2, 10 e 11, eles dizem a verdade. Não há homem na terra que possa fazer isso, que possa fazer o que o nosso rei pede. Nenhum rei, por mais poderoso que já tenha sido, jamais exigiu tal coisa de mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, exceto os grandes deuses. E eles não vivem aqui entre os homens. Eles falam muito mais do que realmente sabem. Porque o Deus vivo, sim, revela grandes mistérios, e em breve mostrará que habita com seus servos. Nabucodonosor explode em fúria e ordena a execução de todos. A execução de todos os sábios de Babilônia. Arioco sai para cumprir a sentença imposta pelo rei, e a morte corre solta pelos corredores do palácio. Quando Daniel sabe do decreto, ele não entra em pânico. Daniel 2, verso 14, diz que ele fala com sabedoria. Fala com muito tato a Arioco, comandante da guarda. Ele pergunta por que o decreto é tão severo. Recebe a explicação e imediatamente pede tempo ao rei, para lhe dar a interpretação, como em Daniel 2,16. Não existe nenhuma espécie de passividade aqui nesta cena. Existe uma fé viva, que se move com coragem. Então a narrativa se estreita para um quarto de oração. Daniel vai para casa e conta o assunto aos amigos, a Ananias, Misael e Azarias, para que peçam misericórdia. Misericórdia ao Deus dos céus acerca desse mistério, e para que eles não sejam cruelmente executados, junto com o resto dos sábios de Babilônia, como declara Daniel 2, 17 e 18. 4 jovens que recusam a mesa do rei, agora se dobram diante do Deus do céu. Eles não apelam para as técnicas de corte. Eles apelam apenas para a infinita misericórdia divina. Naquela noite viva, o nosso Deus responde. Daniel 2:19 afirma que durante a noite, o mistério é revelado a Daniel numa visão. E então, em vez de correr para a autopreservação, Daniel explode em uma profunda e verdadeira adoração. Sua oração carrega a verdade que o Apocalipse quer gravar. Bendito seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder somente a Ele pertencem. Ele muda todas as épocas e também as estações. Ele destrona os reis e os estabelece novamente. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela as coisas que são profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele, como se ouve em Daniel 2, 20 a 22. Agora sim, Daniel corre até Arioco e faz um pedido. Ele pede que não execute os sábios de Babilônia. Leva-me ao rei, e eu lhe interpretarei o sonho. Como diz o texto de Daniel 2 e 24. Arioco então o conduz muito depressa à sala. Nabucodonosor encara o jovem exilado e logo lhe pergunta. Em Daniel 2 e 26, ele questiona. Você é capaz de contar-me o sonho que tive e interpretá-lo? Daniel aproveita o momento, não para construir a sua reputação, mas para derrubar a mentira central de toda a corte. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode revelar ao rei. Revelar o mistério que o rei acabou de perguntar. Mas existe um grande Deus nos céus que revela mistérios, como declara Daniel 2, 27 e 28. A sala inteira do palácio precisa ouvir isso. O império não é o último, e o trono terreno não é supremo. O segredo não pertence à magia, mas pertence ao Senhor.
Então, com muita firmeza, Daniel fala o sonho. Ele descreve uma grande estátua, enorme e muito impressionante. Sua cabeça era de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, e as pernas de ferro, pés em parte de ferro, e parte de barro cozido. Nabucodonosor ouve atentamente, e reconhece cada detalhe. Depois, Daniel anuncia o movimento decisivo daquela visão. Uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, atinge a estátua nos pés de ferro e barro, esmiuçando-os. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro são despedaçados e se tornam como palha na eira. No verão, o vento os leva, sem deixar vestígio. Mas a pedra que atinge a estátua torna-se grande montanha e enche toda a terra, conforme Daniel 2:31 a 35, completando toda a visão descrita. A interpretação aperta o peito de qualquer poder orgulhoso. Tu és a cabeça de ouro, Daniel diz ao rei, como registrado em Daniel 2:38. Depois de ti, surgirá outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro, e um quarto forte como ferro. Reinos se levantam, reinos esmagam, e reinos parecem invencíveis. Mas nenhum deles permanece de pé para todo sempre. Então vem a frase que atravessa a Babilônia e alcança Apocalipse. Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá algo. Estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não será deixado para nenhum outro povo. Ele esmagará todos aqueles reinos e os reduzirá a nada. Mas ele próprio permanecerá para sempre, de forma inabalável, como descrito no livro de Daniel 2:44. É exatamente isso que a história quer nos mostrar. A resposta final à marca do império não é resistir. Não é apenas resistir ao sistema por algum tempo. É pertencer ao reino que nenhum sistema consegue substituir. Nabucodonosor cai com o rosto em terra diante de Daniel e ordena oferta de incenso em sua honra. Sua boca confessa, em Daniel 2:47, certamente, o Deus de vocês é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, e aquele que revela mistérios. Por um instante, o rei reconhece o alto domínio de Deus. Daniel recebe promoção, autoridade e governo sobre toda a província, sobre toda a Babilônia e sobre todos os seus sábios, como relata o texto em Daniel 2:48. A primeira ação dele, após subir, não é esquecer os irmãos. A seu pedido, o rei coloca Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores da província, enquanto Daniel permanece na corte. Perceba como essa trilha escondida aprofunda tudo o que ouvimos. Em Apocalipse, a besta quer marcar a testa e a mão. Em Daniel 1, Babilônia quer capturar linguagem, nome, dieta, capturar a educação e o serviço de cada um. Quer disciplinar o interior, antes de controlar o exterior. A guerra pela adoração passa pela imaginação e pela memória. Passa pelo gosto, pelo vocabulário e pela carreira. Daniel responde, não com pânico, nem com isolamento absoluto. Ele responde com uma fidelidade muito firme e inteligente. Ele aprende sem se render e serve sem se vender. Permanece dentro do palácio, sem deixar a Babilônia entrar, sem deixar entrar no profundo altar do seu coração. Isso toca a nossa vida com uma força imediata. Também agora existem mesas que parecem ser apenas conveniência, mas na verdade são verdadeiros influências de conformidade. Também agora existem muitos nomes oferecidos pelo sistema atual, identidades fabricadas por desempenho, imagem, tribo ideológica, consumo e ambição. Também agora existe pressão para aceitar formação sem nenhum discernimento, pressão para confundir favor com submissão a esse mundo, e para chamar de maturidade o que é apenas assimilação.
E exatamente por isso, Daniel continua respirando e falando, como uma verdadeira palavra viva para toda a igreja. Talvez alguém escute até aqui e pense sobre a vida. Eu estou dentro de uma verdadeira Babilônia cotidiana. Meu trabalho, meu estudo e as minhas redes sociais, expectativas, contratos e diversas oportunidades ao meu redor. Como eu permaneço inteiro no meio de tudo isso? Daniel responde a essa pergunta com uma ação prática. Resolva no coração, antes de chegar na pressão máxima. Peça graça para as pequenas fidelidades do dia a dia, antes de enfrentar o fogo da grande fornalha. Procure companheiros de oração quando a sentença apertar. Adore ao Senhor, muito antes de receber qualquer promoção. E nunca confunda a inteligência que vem de Deus com fazer qualquer tipo de aliança com o sistema. No fim dessa trilha, o grande segredo é revelado. Não é que Daniel vence Babilônia por força própria. O segredo é que Deus guarda um homem fiel, um homem que decide pertencer a Ele no esconderijo das escolhas que são aparentemente muito pequenas. Uma refeição recusada se torna um forte testemunho. Uma oração noturna se torna um grande livramento. Uma interpretação dada por Deus se torna um grande anúncio. O anúncio poderoso de um reino que é eterno. E assim a antiga pergunta volta para nós agora. Ela volta com muito mais nitidez do que antes. Quem forma diariamente o seu próprio apetite? Quem define e dá significado ao seu nome? Quem ocupa sua mente quando ninguém mais vê? Porque é exatamente ali que muitas vezes a marca do sistema tenta crescer e nascer. E é ali também que o Senhor sela os seus. Se você fica para esta parte final, receba isto. Receba estas palavras como um forte e grande encorajamento. O mesmo Deus que sustenta Daniel na Grande Babilônia, sustenta os santos no meio de qualquer pressão agora. O mesmo Deus que revela mistérios para os seus, ainda dá muita sabedoria a todos aqueles que pedem. O mesmo Deus que estabelece um reino que jamais cairá, jamais será destruído, pois já marcou a nossa história, com a pedra que os próprios homens acabam rejeitando, e que se torna o nosso grande fundamento eterno. Então, permaneça muito firme na sua fé. Recuse a mesa do rei que exige sua alma. Conserve o nome do Senhor acima dos outros nomes, nomes que o mundo tenta lhe dar e impor. E quando a noite apertar, ore com muita fé, como quem sabe que existe um Deus nos céus. Ele revela os grandes mistérios e governa os reis. Porque quando ele chama alguém pelo próprio nome, nenhum império consegue escrever a sua palavra final.